Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje nós vamos voltar a falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, porque o vídeo que eu fiz e postei, ele deu problema no áudio, e eu não sei porquê, ficou a metade sem voz. Então eu vou voltar a falar do Dr. Bezerra, que é uma coisa maravilhosa para mim, porque sempre que eu faço um novo vídeo, eu mergulho no personagem, fico ali absorta, pensando, refletindo sobre tudo que ele deixou pra gente. Faço uma reflexão também sobre o tempo em que ele viveu, a necessidade da sua presença, principalmente porque sei que existe um plano maior que rege todo o nosso destino pessoal e coletivo. E que aqui no Brasil, que é o nosso coração do mundo, é a nossa pátria do Evangelho, nós temos sempre esse acompanhamento de Jesus e de Ismael, nosso governador do homem, mesmo? Então, Dr. Bezerra, essa pessoa especial, volta aqui a conversar sobre ele. E tudo que eu fizer falar aqui sobre ele ainda vai ser pouco para falar de uma alma tão boa, tão maravilhosa, que nos auxilia até hoje na nossa caminhada. Voltamos então a pensar na questão do século XIX, daquele momento maravilhoso em que Allan Kardec traz a codificação, não é? Em que as irmãs Fox mostram para os Estados Unidos e para o mundo todo o fenômeno maravilhoso da mediunidade. Nós já falamos sobre esses dois assuntos, e se você quiser compreender melhor, volte lá ao vídeo das irmãs Fox e também de Pestalozzi e Allan Kardec, que eu fiz anterior a esse, que vai esclarecer muito sobre essas duas personagens, esses personagens. E aqui eu trago mais uma informação que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho nos traz, e que a gente também deve fazer uma reflexão sobre o que é o Evangelho. Porque muitas vezes, quando nós falamos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, algumas pessoas entendem, erroneamente, é claro, que eu estou delimitando o Brasil apenas para aqueles que são considerados evangélicos, que são considerados católicos, os seguidores de Jesus, e que aqueles que não seguem Jesus, ou aqueles que não se dizem cristãos ou estão em outras religiões, se sentem excluídos. Não é o caso. A questão é que nós ainda não compreendemos o tamanho do que significa o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Quando Jesus nos trouxe o Evangelho, ele veio nos mostrar como se vive nos mundos felizes. Então, o Evangelho não é só da cristandade, dessas pessoas que se dizem cristãos. O Evangelho é da humanidade inteira, é do universo infinito. O Evangelho são as leis de Deus que nós ainda, pequenos, limitados, não compreendemos. Se o Evangelho fosse uma régua infinita, eu diria que os cristãos somente compreendem 1 centímetro dessa régua. Então nós estamos ainda distantes de compreender o que Jesus fez diante da humanidade. Nós interpretamos de cada um com o olhar aquilo que ele nos disse. Mas o que importa mais e mais é aquilo que ele fez para a humanidade, o exemplo que ele deu de conduta, o exemplo que ele deu de acolhimento a todos aqueles que precisavam de ser acolhidos, sofredores, doentes, equivocados. Como somos nesse planeta, a maioria ainda. Estamos aqui ainda em regeneração, e a nossa compreensão do que significa o Evangelho ainda é muito pequena. Então, quando eu falo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu estou falando que o Brasil é um local de regeneração espiritual para todas as almas que estão. Não importa qual é o caminho que você vai seguir, porque as leis de Deus são uma só e funcionam para todo e qualquer pessoa, compreendendo ou não as lições do Cristo, gostando, amando Cristo ou não, porque as leis são imutáveis e se aplicam a todos que estão aqui, independente da sua crença. Então, dito isso, nós vamos aqui falar do século XIX, deste momento, não é, de grande entrada de espíritos iluminados, e que Dr. Bezerra de Menezes vem também a convite da espiritualidade maior auxiliar a nossa trajetória espiritual
fomentando aqui no Brasil o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Porque reconhecemos que o Evangelho de Jesus e toda a obra de Allan Kardec tem bases na construção judaico-cristã e na construção de Jesus, claro, cristã de Jesus. Então nós vamos aqui dizer que a primeira revelação das leis de Deus foi construídos anteriormente à vinda de Jesus, lá com o pessoal da Bíblia, aqueles antigos sábios que escreveram o livro sagrado, e também por Moisés e seus 10 mandamentos das leis, né? Essas leis que Jesus vem fundamentar com a sua ação, com a sua fala, que é o Evangelho de Jesus, e que agora no século XIX os espíritos iluminados, colaboradores do Cristo, vêm nos mostrar que a vida continua, que existe um plano maior, e que vem também trazer ali no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no céu e inferno, na Gênesis e no Evangelho segundo o Espiritismo, a análise mais profunda dessas leis de Deus. Porque a espiritualidade entende que nós, nesse momento, já estamos mais amadurecidos e podemos compreender melhor aquilo que foi dito. Principalmente porque o século XVIII vai pavimentar essa estrada racional, não é? Vai acabar com os dogmas, o pensamento de crendices, de medos, superstições que existiam na Idade Média, e vai dar ao mundo uma nova direção mais racional, onde a razão, o bom senso prevalece. Porém, quando no século XVIII o homem rompe com a estrutura da Igreja Católica, ele termina por tornar-se materialista. E o materialismo em si alastrando vai gerar muita dor, muito sofrimento, muita morte. Porque nós devemos fazer uma reflexão. A forma como nós compreendemos a morte vai mudar muito a forma como nós nos conduzimos na vida. Porque a morte, se você pensa que você morre e acaba tudo, então você não precisa ser bom, você não precisa auxiliar o seu próximo, você precisa somente cuidar de ficar rico, milionário, gozar a vida simplesmente. Se você acha que você vai para o inferno se você praticar o mal, então você vai de qualquer jeito para o inferno, porque quem de nós aqui pode dizer que nunca praticou o mal, não é? Então, existe toda uma diferença de atitude, de conduta para aqueles de acordo com o que eles compreendem. Se você compreende que toda a sua ação gera uma reação e que você vai ser responsável por arcar com a responsabilidade daquela escolha que você fez, então você vai passar a ter uma conduta mais de acordo com as pessoas que vivem no seu entorno, em respeito aos outros, porque você sabe que tudo que fizer para o outro vai voltar para você. Então é a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Então nós compreendemos isso, temos que ter uma conduta muito mais amorosa e caminhar nessa direção em auxílio ao nosso próximo e à humanidade. Uma dica muito interessante que eu vi, eu não me lembro onde, qual foi o pensador, um filósofo, que ele fala o seguinte: como saber se o que você está fazendo está certo ou o que você está fazendo está errado? Basta perguntar-se a si mesmo: se o que eu vou fazer, toda a humanidade fizesse, seria bom para o mundo? Aí você pergunta isso e vai ver. Se for bom para o mundo, então você está fazendo algo correto. Se for ruim para o mundo, você está fazendo algo errado. Por exemplo, se você todos os dias pegar o seu carro e estacionar na calçada e toda a humanidade do planeta inteiro também estacionar, vai ser bom para o mundo ou vai ser ruim para o mundo? Ou então, sendo muito mais propositiva e mais dirigir de uma forma mais dramática, se você acorda no seu dia de manhã, não faz nada, dorme o dia inteiro, não trabalha, não estuda,
não contribui para nada nem ninguém, e toda a humanidade fizer a mesma coisa que você está fazendo, vai ser bom para a humanidade? Então, o que você está fazendo não é bom. Você está fazendo algo ruim. E você vai responder por isso. Porque cada escolha que fizermos são as escolhas que vamos arcar, não é? Vamos arcar com as consequências das nossas escolhas. Essa é a questão, muito importante a ser colocada. Então, o Espiritismo vem trazer para a gente esse olhar maduro, esse olhar que te mostra que tudo que você construir será para você mesmo, a construção. Como o próprio Cristo nos falou, fazer ao próximo aquilo que você quer que faça para você mesmo. Porque a verdade é isso que acontece. Tudo que você joga para o universo volta para você. Então, nós, cada um de nós, precisamos fazer a reforma íntima. Quando nós dissemos assim, o Espiritismo, essa doutrina benfazeja maravilhosa. Benfazeja se você quiser fazer a sua reforma íntima. Porque se você não fizer a sua reforma íntima, vai ser o seu maior pesadelo. Porque quanto mais você adquire conhecimento, mais responsabilidade tem. Então, essa é a questão. É muito interessante para quem quer participar, fazer autoconhecimento e se melhorar. Porque diante da responsabilidade de quem sabe, que quanto mais você sabe, mais o seu compromisso aumenta. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vem trazer para o Brasil o Espiritismo, para trazer essas questões a serem analisadas. O Evangelho no Lar, que fazer o Evangelho é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual e para a proteção da nossa casa, não é? Para que a gente tenha ali um local de oração, sempre nos protege dos nossos próprios defeitos que atraem espíritos da mesma sintonia em que nós estamos. Aqui, Dr. Bezerra de Menezes é chamado pela espiritualidade para vir contribuir para essa obra maravilhosa que é o Espiritismo. Aspas para Humberto de Campos, aqui na página 138 do meu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui, ó. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Então, Jesus dizendo aqui que ele vai concentrar no Brasil as energias propulsoras desse conhecimento espiritual que é preciso trazer, né? Dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Vejam aí a proposta do Brasil, não é? De reforma e regeneração. Então, o Dr. Bezerra é convocado aqui por uma assembleia de luz, de iluminados, que envia esse recado para ele, que ele aceita amorosamente, em lágrimas nos olhos, feliz, porque vai vir ao Brasil com essa missão. Aqui embaixo ele deixa claro, lindo isso aqui, ó. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Tá vendo? Ele muito reconhecido, muito sabendo dessa missão maravilhosa, vibrando em fé, vibrando em coração, muito feliz. Ele estava aqui. Aqui, ó. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clarearam o pensamento de quantos assistiram o maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Tá vendo? Que coisa linda, essa assembleia, né, de luz, de amor, não é? Que até os aromas se modificam nos planos maiores, quando existe essa sintonia de amor e de paz, existe essa questão, até o ar fica puro, fica leve. Sobre aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. E daí, algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que
que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão, não é? Esse livro é maravilhoso e traz grandes revelações. Uma coisa que é colocada aqui neste mesmo capítulo é o momento da transição planetária que nós vivemos hoje. Jesus coloca ali na Assembleia falando que o século XIX, quando vem esses espíritos iluminados, dá essa direção racional, moral, espiritual para o planeta ali na figura de Kardec, e que vai se propagar também com outros missionários que auxiliam Allan Kardec, como é o caso de Leon Denis, não é? De Flammarion, de Rosten, de outros que vêm junto com ele auxiliar nessa tarefa, junto com Kardec, não é? Leon Denis, Gabriel Delane. Então são espíritos também que vêm fazer esse trabalho de fundamentação filosófica, não é? Científica, que embasam todo esse trabalho de Allan Kardec, que vem também nesse momento e que vem preparar os tempos para a travessia do século XX. Porque o século XX é um século de grande dor e sofrimento, quando os materialistas, não é, estão aqui fomentando a industrialização, se preparando para invadir com a indústria todos os países, e aí numa corrida de mercado, de espaço de mercado, não é? Estão aí expandindo a mão de obra assalariada, muito sacrificada nesse período inicial da indústria. Estão também fomentando as guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por mercados, pelo poder, não é? Quando também existe o materialismo na figura do socialismo, que nós já comentamos em outro vídeo, inclusive a percepção de Emmanuel sobre o socialismo, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, que vai trazer grande sofrimento e lutas em grandes nações. Muitos e muitos locais vão ser devastados pelas guerras fratricidas dos totalitários socialistas. Nós vamos ver a figura do nazifascismo acontecer, e o holocausto, né, a perseguição aos judeus. Então toda essa dor, esse sofrimento, essa matança que nós vamos ver no século XX ocorrendo, vai desaguar no século XXI, nessa necessidade de espiritualização, numa ressaca moral existencial que o homem se encontra hoje no século XXI, nessa busca por questões mais ligadas à fraternidade, à cooperação. Então nós vamos ver o século XXI despontar dessa dor como se estivesse renascendo em luz. E o século XIX, os espíritos vêm aqui preparar as almas para compreender a dor que vão atravessar no século XX, para que então, no século XXI, possamos fazer, já no terceiro milênio, essa nova transição planetária em que o mundo sai de um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração. Nós vamos fazer um vídeo posteriormente sobre este assunto, mas ele coloca aqui já essa dica, olha aqui, ó, como é que ele põe aqui, ó. O século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Então ele coloca aqui na página 137 que o Espiritismo já estava previsto para vir no século XIX, né? E ele continua: nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir, quer dizer, no século XX, não é? Aqui, ó, falando, ó, as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então ele está falando aqui que o Ocidente ele tem que se renovar e que essa dor que está a acontecer durante o período do século XX é como se fosse uma ferida aberta, gangrenada, que precisa expurgar todo esse atraso espiritual, nesses erros, para que com esses erros haja um grande aprendizado que será transformado no século XXI.
como se a sociedade tivesse uma necessidade dessa dor suprema, de experimentar através dessa dor, desses erros, desses equívocos, toda essa confusão que existiu no século XX, para despontar no terceiro milênio em luz, em fraternidade. E ele coloca aqui, aqui ele continua: uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Tá vendo? Que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto. Então, quer dizer, no século XX, o planeta não vai entrar num processo de autodestruição, que ele diz que não vai ser nesse momento. Mas ele não diz quando vai ser aqui. Só sei que ele diz que a civilização armada deve desaparecer para que os homens se amem como irmãos. Então, quer dizer, é preciso que o homem faça essa experiência de dor para que ele compreenda que é necessária a fraternidade e a cooperação. Porque não adianta você achar que um grupo de inteligentinhos vão aí forçar a humanidade a se tornar melhor. A humanidade se torna melhor na medida em que, na sua experiência de dor, se transforma, o indivíduo se transforma e assim a humanidade toda se transforma. E é necessário de tempos em tempos que Deus envie os seus emissários, como faz com o Dr. Bezerra de Menezes, que nasce ali, não é? Que nasce ali no século XIX, no interior do Ceará, onde hoje existe uma cidade chamada Jaguaretama, que é onde ele nasceu. Mas ele vai fazer o seu ensino médio já lá no Rio Grande do Norte, porque ele se transfere de lá, do Ceará para o Rio Grande do Norte, porque o pai dele era ligado à Guarda Nacional no período do Segundo Império e participa da Confederação do Equador. Nós já falamos isso aqui em outros vídeos. E esse movimento era um movimento de ruptura do Nordeste do Brasil com o resto do país. E o Dom Pedro II, junto com o Duque de Caxias, vai lá e manda sufocar a rebelião, e o pai dele faz parte dessa rebelião. Então, para não ser perseguido lá no Ceará, onde ele estava, eles mudam todos, a família toda, para o Rio Grande do Norte. Ele termina lá seu ensino médio. Quando o pai de Dr. Bezerra falece, ele vai para o Rio de Janeiro se tornar médico e cursa medicina, com muita dificuldade financeira, não é? Mas consegue cursar, termina o curso, com estudos sobre o cancro, sobre o câncer, que ele faz com grande desenvoltura e deixa para o mundo um estudo maravilhoso sobre a cura do câncer através de extirpar o tumor, não é, de fazer uma cirurgia, que naquele tempo as pessoas não sabiam fazer, e ele vai trabalhar nessa área com muito sucesso. E depois ele se torna cirurgião do exército, casa com a primeira esposa, tem 2 filhos. Depois que ele está já no exército, ele é convidado a ser vereador, o que ele só consegue participar do movimento político se sair, deixar de ser um militar, e ele sai, né? Ele fica somente com seu consultório e passa a ser vereador, vai ser um grande defensor da abolição dos escravos, vai participar ativamente do movimento abolicionista. Nós temos relatos maravilhosos sobre a sua participação, inclusive sobre a inserção dos negros no novo mercado de trabalho que se inicia, não é? Fazendo com que esses negros deixem de ser escravos e passem a ser mão de obra assalariada. Ele faz uma proposta muito rica naquele momento, quer dizer, ele é um homem que participa da política com respeito àqueles que sofrem, muito preocupado com a nação. Ele nem em nenhum momento ele se distrai em relação às suas obrigações como ser humano, como ser que participa da vida social, não é? Ele é um grande médico, ele atende de graça as pessoas, por isso ele é chamado de médico dos pobres.
Ele vai em qualquer local onde chame ele para trazer remédio, levar a cura, ele vai. Muitas vezes deixa a família só, muitas vezes deixa seu filho doente em casa para atender os filhos das outras pessoas. Ele deixa sempre um recado nas suas falas, se você pegar aí na internet, estudar sobre como ele era. Ele fala do médico, que o médico precisa ser um sacerdote ligado e comprometido com a saúde das pessoas, está sempre ali de plantão para auxiliar em qualquer momento, não é? Dr. Bezerra de Menezes, ele é pai de 9 filhos, ele casa 2 vezes, com a primeira esposa teve 2 filhos, com a segunda teve 7 filhos. Então ele é um pai dedicado, tem uma família que ele também se responsabiliza muito sério, muito responsável também com a família, com a profissão, né? Com todas as frentes que ele trabalha, ele realmente realiza da melhor forma possível. E a sua obra espírita, que surge no momento em que recebe do seu amigo tradutor, que faz uma tradução do Livro dos Espíritos e dá a ele. O amigo dele dá a ele não conhecia o Livro dos Espíritos, nunca tinha ouvido falar de Allan Kardec, mas esse amigo que sabe que ele é grande estudioso, inclusive estudioso da Bíblia, não é, dá esse livro a ele, e ele vai, começa a ler o livro no bonde, indo para casa. E a sensação que ele tem é que ele já conhecia este livro há muito tempo, mostrando que ele já veio preparado mesmo para essas lições. Ele fala isso em vários trechos da sua fala, que ele tem a sensação que já nasceu sabendo daquelas lições. E ele fala sobre como ser espírita, como não deixar o personalismo tomar conta e nem se achar o todo sabedor em relação às outras pessoas que estudam os evangelhos, não é? Ele fala muito do respeito que se tem com as outras religiões, com todas as pessoas, e ele vai ali na sua prática, na sua humildade, sempre respeitoso e amoroso com as pessoas. E quando ele desencarna, ele deixa um legado também de vários escritos que ele fez, inclusive sobre a loucura, porque ele tem um filho doente, obsediado, que ele descobre que a obsessão não é loucura. E ele começa a ajudar as pessoas que estão nos hospícios, e ele escreve um livro muito interessante, que é A Loucura sobre o Novo Prisma, mostrando ali a necessidade muitas vezes de, no trato da loucura, considerar as questões espirituais. E como eu ia dizendo, quando ele desencarna, nós temos aqui mensagens psicografadas que contam que ele, ao acordar no plano espiritual, encontrou a sua primeira esposa junto com a Celina. A Celina é uma porta-voz de Maria de Nazaré, que ele é muito devoto de Maria de Nazaré, desde quando a sua família é católica. E ele recebe a mensagem de Celina, que lhe diz que venha para os mundos felizes, porque você já está preparado para habitar locais de menos sofrimento. Ele pede humildemente para Maria de Nazaré que ele continue a trabalhar no Brasil, a trabalhar com o espiritismo, auxiliando aqueles que sofrem, os sofredores. E enquanto tiver sofredores, ele quer participar dessa luta, desse trabalho magnânimo que é o acolhimento, né? A cura. Inclusive, ele volta a se manifestar através do Chico, a dar receitas médicas para pessoas que estão doentes, né? As pessoas vão no centro espírita pedir remédios e Chico Xavier faz a receita através das mãos dele. Ele também escreve muitos livros pelas mãos de Divaldo Franco. E até hoje o Dr. Bezerra nos auxilia, não é? Em orações a gente tem esse acolhimento dele, é muito amoroso. E todos nós espíritas temos esse carinho pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eu espero que ele possa nos continuar auxiliando amorosamente, e que ele continue nos nossos lares conosco,
nessa trajetória, principalmente nesse momento tão difícil que é o da transição planetária, inspirando as pessoas que ainda não acordaram para as leis de Deus, a lei maior, que nos rege, que nos leva para a luz, quando compreendemos e seguimos o pensamento de Jesus e a orientação dos Espíritos que estão descritas na obra de Kardec. Leia, estude, que você vai ver que maravilha é esse conhecimento. E que vai trazer para todos nós essa luz, esse amor, essa compreensão que ele tem no coração dele, que a gente também pode aprender muito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você compartilhe, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. E que sempre que puder deixar seu comentário, para que eu possa também aprender com você que me ouve. Porque nós estamos sempre aprendendo e longe de mim está encerrar a verdade sobre qualquer questão. Muito obrigado e até mais.